Neste programa nós temos um elenco absolutamente completo aqui. Eba! Afinal de contas, a vovó mais gostosa do Brasil está entre nós, Antônia Fontinelli. Exato, ela né? que no programa de hoje... Você viu, Jatinho? Não está enxergando nada, apenas ouve. É a nossa Juma. É a nossa Juma, olha, a mulher onça. Antoninha! Você viu o que o Jatinho falou? Pegou pesado, ofereceu apresentou a vovó mais gostosa. Você sabe que se eu fosse 10 centímetros mais bofe, eu te pegava, né? Eu acho que é uns 10 centímetros mais bofe. Querido, vocês não sabem. Cadê pra onde eu olho? Então, você grita, menino, que agora é no ouvido. É no ouvido. Olha, todos levantaram a mão. Olha, você sabe, Tá linda, gente. Antônia. Vocês sabem, eu olho pra onde? Pra lá. E ele tava me cantando, o Felipe Campos. É fake news. Antes de entrar, não, é porque eu sou a cura gay. Você acha que você é? Eu não acho, eu sou, meu amor. Você sabe que eu acho que esses dias que eu fiquei meio ruizinho, que eu tava só fazendo os exames, meu bem, acho que deu defeito, entendeu? Acho que alguém aplicou alguma coisa, sei lá, Antônia. Você chegou meio diferente, Fê. Você vê. Um pouco mais firme. Sim, sabia que eu ia estar aqui. Então eles ficam todos assim. Aqui os dois moram, todo mundo. Vamos falar de coisa séria, afinal de contas, a operação da Polícia Federal prendeu hoje o hacker Walter Delgatti Neto, mais conhecido por ter dado origem àquilo que a gente chamou de vaza-jato ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. A Polícia Federal também cumpre mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli no escritório que fica aqui em São Paulo. A gente vai te trazer informação ao vivo agora com a Beatriz Manfredini, porque ela tem todas as últimas atualizações sobre essa operação que está repercutindo em todo o noticiário brasileiro. Bia, bom dia, meu amor. Maravilhosa. Oi, Paulo, bom dia para você também, para todo mundo aí no Morning Show, para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, olha, no total, essa operação deflagrada desde as primeiras horas do dia pela Polícia Federal cumpre 6 mandados. São 3 em Brasília e 3 aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo são 2 de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva contra Delgatti, como você bem disse agora no início. Em Brasília são outros 3 também de busca e apreensão. Falando de Delgatti, o que a gente tem de informação até agora é de que ele foi preso, são informações preliminares, e de que estaria aqui no interior de São Paulo. A gente fala neste momento da sede da Polícia Federal na capital paulista, mas a informação inicial é de que ele foi preso no interior de São Paulo e que virá aqui para a sede da PF, que fica na Lapa, na capital paulista, o que por enquanto não aconteceu. Além disso, então, os outros mandados, que são de busca e apreensão, 2 aqui em São Paulo e 3 no Distrito Federal, eles fazem buscas em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli, que ainda não se pronunciou, mas que deve falar com a imprensa por volta das 11 horas da manhã, então daqui a pouquinho. Quais são os endereços ligados a ela, né? Tem o gabinete dela aqui em São Paulo, que fica em Santana, na Zona Norte, o gabinete também em Brasília, a casa de assessores ligados a Zambelli e também o apartamento funcional dela em Brasília. São esses os endereços, então, onde as buscas acontecem durante esta quarta-feira. O que a Polícia Federal investiga? Ela investiga um esquema para fraudar urnas eletrônicas, fraudar e invadir urnas eletrônicas e também a invasão de sistemas eletrônicos, sistemas de informática do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a Polícia Federal, os crimes que estão sendo investigados, eles teriam acontecido entre os dias 4 e 6 de janeiro agora de 2023. E são crimes de falsidade ideológica e também de invasão de dispositivo informático. Isso porque o que acontece é que pessoas, então, contratadas invadiram o sistema do CNJ usando identidades falsas tentando fazer algumas coisas específicas, como, por exemplo, inserir nesse sistema do CNJ 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos. A PF acredita que não só o portal do CNJ, o sistema do CNJ foi invadido, como também o de outros tribunais de justiça pelo Brasil. E além, então, de colocar esses 11 alvarás de soltura falsos, essa organização, essas pessoas, né, que estão envolvidas no crime, também teriam inserido no sistema um mandado de prisão falso em desfavor do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, essas são as investigações em curso neste momento e, de acordo com a PF, também houve invasão do sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, essa é uma operação que ocorre desde as primeiras
primeiras horas da manhã. Em breve deveremos ter os esclarecimentos, a fala com a imprensa da deputada federal Carla Zambelli. Temos essa informação de que Delgatti está preso aqui no interior do estado. E para a gente fechar, Paulo, interessante dizer que eu andei conversando com alguns membros do PL, o partido de Carla Zambelli, em off, né, sem que eles se identifiquem. E o que eles vêm me dizendo é o seguinte, que uma ala grande do partido quer deixar Carla Zambelli mais isolada nesse caso, quer isolar Zambelli. Ou seja, eles querem proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro dessas investigações, dessa confusão agora. Então devem deixar Zambelli um pouco de lado, um movimento que já vem acontecendo desde aí o fim do ano passado, quando Zambelli andou com aquela arma apontada aqui em São Paulo. Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações. Nós vamos fazer o seguinte, turma, saímos de São Paulo e vamos direto para Brasília com o André lá, que já está preparado para trazer informações de como é que foi essa operação lá no Congresso Nacional. André, bom dia. Olha lá o André. Olha só que interessante o André. O André está procurando bom dia. Você achou que ele está procurando? Olha lá o André. Escuta, daqui a pouquinho a gente vai com o André lá direto de Brasília. Vamos trazer para discussão aqui esse tema, turma, porque... Vocês acham que a Carla Zambelli vai ser presa, Maninho? O que vai acontecer com a deputada? Olha, porque por enquanto só tem operação aí de busca e apreensão, aquela coisa. Mas a gente sabe que isso é uma fase inicial de um processo de prisão, né? Exatamente. E a situação é muito grave. A gente precisa, claro, ver se essas evidências vão se confirmar e se a polícia vai conseguir demonstrar a culpa da deputada Carla Zambelli para que ela seja presa, mas... A história toda é muito cabeluda, né? O que a gente está falando aí é sobre a possível invasão de sistemas da justiça para soltura de presos e se fala também sobre a inclusão de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, isso às vésperas do 8 de janeiro, ou seja, aumenta-se as peças que compõem a possibilidade aí, um plano de golpe de Estado, né? De prisão de ministro do Supremo com invasão dos poderes, ou seja, começa a se montar um quebra-cabeça com muito mais peças do que simplesmente a invasão dos prédios públicos. Maninho, vamos pegar mais informações com o André Anelli, direto de Brasília, para explicar para a gente o que aconteceu na manhã de hoje. André, agora sim, meu caro, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo Matias. Muito bom dia para você, para toda a turma do Morning Show e para quem está ligado aqui na Jovem Pan. Olha, a gente está em frente ao gabinete, então, da deputada federal Carla Zambelli, fica aqui no anexo 3 da Câmara dos Deputados. E a informação que nós temos é que a Polícia Federal esteve aqui por volta das 7 da manhã, mas não teria conseguido entrar, então, para cumprir esse mandado de busca e apreensão, porque o gabinete estava fechado. E a gente destaca até mesmo que os demais gabinetes, que, é claro, não foram alvo, então, da Polícia Federal, também estavam fechados, principalmente porque se trata de um ponto facultativo na manhã de hoje aqui em Brasília, por conta então do jogo da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. O gabinete foi aberto agora há pouco por volta de 9h15 da manhã e desde então a Polícia Federal ainda não passou por aqui. A informação que a gente tem é que a deputada federal Carla Zambelli vai dar uma entrevista coletiva de imprensa logo mais às 11 da manhã no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados. E aí sim, ela deve se manifestar a respeito, então, dessa operação da Polícia Federal, que teve 3 alvos aqui em Brasília. No gabinete dela, então, alvos de busca e apreensão, aqui no gabinete dela, anexo 3 da Câmara dos Deputados, também no apartamento dela, que fica na Asa Sul, região central, aqui da capital federal, e, então, a expectativa é que ela realmente venha a falar a respeito disso. Ela mantém o silêncio até esse momento, ainda não se manifestou. Inclusive, ela fez uma postagem agora há pouco no Twitter, basicamente repetindo o que havia postado 9 horas antes, dizendo o seguinte, abre aspas, entendo que da mesma forma que precisamos resguardar as mulheres contra agressões, também precisamos resguardar os homens contra as falsas acusações. Infelizmente, existem pessoas ruins de ambos os lados, mas precisamos ser imparciais e defender o direito de todos. Então, repostagem de uma última postagem dela, feita ainda no dia de ontem. A expectativa, então, é que falas precisas
a respeito dessa operação da Polícia Federal sejam feitas logo mais às 11 da manhã na Câmara dos Deputados. Quem também se manifestou pelas redes sociais foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele acabou dizendo o seguinte, abre aspas, em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União no contexto dos ataques às instituições. A gente contextualiza aqui algo que já está sendo trazido ao longo de toda a programação da Jovem Pan no dia de hoje. A Polícia Federal deflagrando então essa operação que foi batizada de 3FA, né, que acaba se tornando uma referência ali também às verificações que são feitas não só nos sistemas informatizados públicos, mas também até mesmo em redes sociais por questão de segurança contra invasões. E aí, o que a Polícia Federal investiga é que Walter Delgatti Neto, um hacker, ele teria sido pago ou pelo menos influenciado pela deputada federal Carla Zambelli a invadir o sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, também de outros tribunais espalhados pelo Brasil, para expedir então alvarás de soltura contra pelo menos 11 pessoas acusadas, aliás, a favor de pelo menos 11 pessoas acusadas por diversos crimes e ainda beneficiando assim a chamada direita, né? E aí, consequentemente, também expedindo ali uma soltura em favor de Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente fica aguardando novas informações aqui, direto da Câmara dos Deputados. Maravilha. Paulo Matias. Tá aí, André, muito obrigado, viu, pela sua participação. O jornalismo da Jovem Pan em Brasília atualizando a gente sobre essa operação. Esse não é o único problema da Carla Zambelli, Jotinha. Afinal de contas, aquela imagem dela perseguindo aquele homem dias antes da eleição ainda vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Paulo. Desde que aquela imagem surgiu, ali a gente viu outra figura da Carla Zambelli. Parece que de lá para cá foi só ladeira abaixo. Infelizmente, a Zambelli, parece que ela tem um cheiro de polêmica, um cheiro que busca ela, de certa forma, tentar se estabilizar de alguma forma numa política que vai ocasionando, num fim de carreira, cada vez pior. Então, você vê que ela acabou prejudicando a direita num período crucial para as eleições, acabou, depois disso, tendo uma ruptura com o próprio presidente Bolsonaro. Sim, ele nem atende telefonemas dela, para você ter uma ideia. Agora eles estão rachados, um racho completo. Não atende mesmo, não quer nem saber. É um triste fim político para ela, que na minha opinião já acabou e agora pode até acabar na cadeia, né, Paulo? E aí, Antônia? Que história estranha. E o hacker afirmou que foi a mando dela que ele fez isso? Eu acho assim, para a Polícia Federal fazer esse tipo de operação, obviamente que a investigação ela é toda em sigilo. Mas para eles chegarem nesse nível de investigação, alguém falou, né? Tem coisa. Sim. Algo tem ali. Esse cara vai fazer delação premiada com toda certeza. E tem uma história que o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que a Carla Zambelli foi apresentá-lo ao hacker. Nossa. Para oferecer, o Valdemar já confirmou isso, que a Carla Zambelli levou o hacker na sede do PL, isso antes da eleição, e o hacker estava supostamente oferecendo algum serviço para a eleição em si. E aí o Valdemar diz que não levou nada daquilo a sério e aí o Valdemar tenta tirar por menos. Mas, ou seja, que a Zambelli tinha alguma relação com o hacker, isso já é confirmado pelo próprio Valdemar Costa Neto. Agora, será que está claro para a sociedade agora que o Lula voltou ao poder por causa disso? Não tenho a menor dúvida. Será que está claro? Não, mas é claro, entregaram. Não precisa enxergar isso. Não, né? Entregaram de mão. A sociedade, por muitas vezes, saiu atirando em várias pessoas que denunciaram isso por muitas vezes, dizendo que isso era um absurdo, que não dava para compactuar com isso. E aí, quem é o culpado agora? Se você for analisar, Maninho, será que as pessoas vão acordar que isso fez com que o Lula voltasse ao poder? Agora tudo indica e tudo começa a realmente ir para uma única direção, que o desespero também, claro que se isso for comprovado, o desespero da Carla Zambelli, justamente um dia antes da eleição, era tanto ao ponto dela fazer o que ela fez, justamente para não estourar essa bomba. Mas olha porque só, ela sabia que essa bomba ia estourar. Ela tinha certeza.
óbvio, e friso novamente, se isso for comprovado, porque ninguém está aqui também acusando a Zambelli, porque estão todos em investigação. Claro. E nós aqui tentando entender essa possível investigação de tudo que possa acontecer. Você sabe, Felipe, que uma coisa, meninos, que eu sempre falei, que é a coisa da idolatria que uma ala pequena, uma ala que eu chamo de radical, tem pelo Bolsonaro. Porque a Carla teve 700 mil votos. É voto que não acaba mais. Para ela mesma, eu acho que ela não precisava de tudo isso. Eu acho que ela estava tentando fazer essas manobras para agradar o Bolsonaro. Não acho, Antônio. Eu acho que ela fez isso agora com essa bomba que veio à tona. Ela fez isso realmente por desespero. Desespero realmente para que o Bolsonaro ganhasse, para que justamente essa bomba do hacker não vazasse e não estourasse depois. Entendeu? Mas ela continuou usando o hacker. Porque essa história agora são de atos do dia 4 a 6 de janeiro. Já estava eleita, para que isso? Exato, o Lula já tinha assumido. Não, e aí começam, assim, alguns raciocínios do seguinte: será que o 8 de janeiro foi planejado mesmo? Ô, Paulo, que me... Porque isso aí... Agora, o que muito me admira, assim, que nós já estamos praticamente indo, porque nós estamos há quatro meses, praticamente pro final do ano. Daqui a pouco já faz um ano que o Lula ganhou a eleição, sabe? E essa rachadura entre direita e esquerda. Gente, vamos pensar um pouco mais e mirar a história toda pro Brasil, entendeu? Independente. Essa turma toda, infelizmente, é crime, mas essa turma toda entregou o país para isso tudo que está acontecendo. Navegaram e morreram na praia, com a boca cheia de areia. Por quê? Porque não souberam fazer absolutamente nada. Não souberam fazer política. Exato. E olha agora como a esquerda, não a esquerda, eu acho que olha como a oposição vem navegando. E eles estão corretos, eles estão certos, infelizmente ou felizmente também, porque a gente nunca sabe agora como que está a cabeça do povo e fica essa militância, essa rachadura completamente desproporcional, aonde coloca nós brasileiros numa situação horrorosa. Agora, eu sou a favor do Brasil, não sou mais a favor de direita, de esquerda, de nada. Eu sou a favor do Brasil. Gente, mas isso tem uma coisa muito estranha que a gente tem que começar a prestar atenção. Logo após as eleições, houve claramente uma movimentação em que todas as pessoas passaram a buscar legitimar a atuação do Lula, quando ele subiu a rampa com todos os governadores, inclusive governadores de oposição, buscando, de certa forma, realmente o Lula estava certo, eles queriam dar um golpe de Estado. Com o passar do tempo, nós vimos possivelmente o envolvimento do GSI, vimos também a possível interferência e ciência do Flávio Dino nos atos. A balança se equilibrou novamente. Bom, então não sabemos para que lado nós vamos. E agora, novamente, alguém de direita faz essa borrada que faz e joga a bola para a esquerda novamente, como se eles tivessem... Agora eu vou dizer mais. Ainda vai aparecer mais porcaria dessa turminha pequenininha. Anota o que eu tô falando. Eu venho falando isso, não é de hoje. Porque que eu não... Assim, eu não consigo entender porque as pessoas me chamam de bolsominion, de bolsonarista. Tá, eu votei no Bolsonaro. E te digo mais, Paulo, se hoje, repito isso todo dia, eu sou repetitiva mesmo. Antônia, temos Lula e Bolsonaro. Voto de novo no Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Agora, o envolto do Bolsonaro é muito estranho, é uma gente muito estranha. E ele apoiava. A questão é essa, ele apoiava. Se o Bolsonaro está ferrado hoje, é por conta desse envolto que ele apoiava, que batia a continência para ele. Ele alimentou esse radicalismo. Ele alimentou. Até porque, assim, ele é um radical em muitos sentidos. Ele alimenta isso, ele gosta de ter esse pessoal radicalizado em torno dele, batendo continência para tudo, tentando agradar de todas as formas. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que o fato de um lado errar não quer dizer que o outro lado é perfeito. Nós somos capazes, como seres adultos, de analisar erros dos dois lados. Então, o fato de ter tido um erro de segurança na prevenção das invasões
Na minha visão, isso é um fato evidente. Quando a gente olha ali o esquema de segurança que costuma haver em dias de manifestação e o que houve, há claramente uma falha de segurança do governo. Isso precisa ser criticado e os responsáveis precisam ser responsabilizados. Ponto. Mas isso não anula o fato de que uma turma de radicais bolsonarista, insuflada por um discurso maluco, insano, como o da própria Carla Zambelli, acabou cometendo o que cometeu. Mano. Então, eu acho que tem que ficar muito claro, o Brasil é muito grande para ficar refém de um lado do PT e de outro lado dessa turma de lunáticos que fica pensando em golpe de Estado e invadir com um hacker. Gente, o hacker é da Vaza Jato. Mano, é que às vezes a gente fala tantos absurdos, mas tantos absurdos que a gente normaliza o absurdo. Vocês estão entendendo a história? É uma deputada federal que se elegeu baseada na Operação Lava Jato, defendendo o combate à corrupção à época de Sérgio Moro. Aí esta deputada, segundo a acusação, vai lá e contrata o hacker que foi responsável por detonar a operação em que ela se apoiou para se eleger. Vejam só o nível de loucura que é isso. Isso me faz pensar até quando começou essa relação dela com esse hacker. Pois é, aí ela, segundo a acusação, obviamente nós vamos esperar aí o trabalho da Polícia Federal em relação a isso, mas a acusação é clara. Ela contrata esse hacker para inserir no Sistema Nacional de Justiça do país dados do ministro Alexandre de Moraes para de alguma forma incriminar. Assim, gente, isso não é normal. Mas por que você não usou esse hack para derrubar umas contas de youtubers por aí? Isso não é normal. Estão fazendo de serviço. Isso é loucura. Isso é aberração, isso é maluquice, isso é crime. Assim, passou de qualquer ponto aceitável da gente achar que isso seja de alguma forma justificável. Eu quero ver aqueles que possam vir a defender isso. Vão defender de que jeito? Quem é que está fazendo festa nesse momento? Joyce Hasselman, que odeia Zambelli. Ela é árabe, a Joyce? Joyce Hasselman não, Alemão. Porque mas eles se odeiam, né? E a Carla se igualou, assim, nossa, 2 deputadas bem votadas. Para que isso? Eu fui no casamento da Carla. As pessoas mais importantes desse país estavam no casamento da Carla. Ela não precisava disso. Maninho, só um rápido break. Inclusive você, no rádio. A gente já volta, hein? São 10 horas e 25 minutos amanhã dessa quarta-feira. Inclusive mas você. Quem faz festa com essa história é a esquerda. O PT solta fogos com isso, porque foi isso que trouxe o PT de volta. A gente precisa deixar isso muito claro. Quando Bolsonaro assume, qual era o status, onde estava Lula? Todos sabem a resposta. Porque ele foi reabilitado politicamente pela sequência de desastres, de insanidades como essa. Isso precisa ficar muito claro. Tudo não é isso tem a ver. Não é. Quem trouxe de volta foi esses malucos. A questão do mito, as pessoas que orbitavam ao redor. Sim. Porque o mito quase foi preso, o mito ficou inelegível, a Carla Zambelli quase sendo presa, se isso for provado realmente. Olha só tudo o que aconteceu com a questão do mito. Infelizmente, e eu acredito que o Bolsonaro é um político incrível, mas infelizmente ele não soube escolher quem estava orbitando ao redor. Muito bem.